Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Saiba Mais. Aproveitando desta feita, é só ligar para teu amigo, tua amiga, teu vizinho, dizer que aquele programa mais agradável de televisão comunitária de Chimoio já começou. E para si, completa anos hoje, feliz aniversário, e que esta data repita-se por muito longos anos de vida. E para si que está incomodado, rápidas melhoras, não se esqueça de dirigir-se a uma unidade sanitária para ter os cuidados médicos. Eu hoje irei trabalhar com o meu colega Manuel José, que está do outro lado a me dar algumas dicas, algumas orientações a quanto da realização deste programa. Hoje iremos falar sobre acesso à justiça em tempo da pandemia da Covid-19 e não só, falando também sobre o objetivo do IPAS, que a 13 de setembro de cada ano completa ou celebra-se o seu aniversário. Então vamos falar em torno das atividades do IPAS, objetivo do IPAS, e se calhar alguém que nesse exato momento está a passar por uma situação não boa, que precisa ter acesso à justiça, que com certeza o meu convidado aqui irá poder lhe ajudar. É só ficar ligado a este programa, que de certa forma tenho dito que é um programa que versa sobre diversos temas de grande importância. E para si que gostaria de poder compartilhar ou de sugerir em volta de algum tema, é só ir na nossa página do Facebook, Televisão Comunitária de Chimoio, dê a sua sugestão de temas e com certeza nós iremos aqui trazer as pessoas adequadas para poder desenvolver em volta do tema. Se calhar para deixar algum programa, Saiba Mais, ou música envolvente, Planalto Cultural, entre outros programas que, de certa forma, aqui na Televisão Comunitária de Chimoio faz com muito gosto para si. É só ir na nossa página do YouTube, então só escrever se é programa Saiba Mais, só escrever Saiba Mais e que de certa forma poderá assistir muitas edições que de certa forma terá perdido ao longo da realização deste programa. Não se esqueça também de subscrever na nossa página do YouTube, que de certa forma poderá ter acesso de muitas edições do programa. Hoje, como bem disse, iremos falar sobre acesso à justiça em tempo da Covid-19 e cá nos nossos estúdios, assim que temos o jurista e que é o delegado do IPAS, que é o senhor Elder Diogo, a quem desde já agradecer por ter aceito o nosso convite para poder debruçar em volta do tema. Muito obrigada e boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde, Vilma. Muito boa tarde aos nossos telespectadores em casa, os nossos internautas. Acabamos de saber que a TVC tem também a plataforma no YouTube e no Facebook. Então, também deixar as nossas saudações aos nossos internautas em casa. Muito obrigado. Bem disposto para mais um dia de conversa, assim que é. Eu não gosto de dizer que é um debate, mas sim é uma conversa. Bem disposto, bem recebidos nesta casa e mais uma vez para mais um debate estamos aqui dispostos. Muito obrigada mesmo. Bom, iremos começar desta feita. Gostaria que se calhar tem alguns dos nossos telespectadores não sabem o que é IPAS e qual é a funcionalidade do IPAS. Gostaria de uma forma breve mesmo que o senhor delegado pudesse falar do objetivo do IPAS e quando que o IPAS surge. Bom, o IPAS, primeiro, o IPAS é uma sigla que o seu significado é Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica. Esta é uma instituição do Estado, criada em 1994, com o objetivo principal de defender ao cidadão que não tem condições de contratar o advogado, mas que em alguma situação tem algum problema ligado à justiça. Então o IPAS foi criado pelo Estado por forma a defender este cidadão. Não tem condições de contratar um advogado, então o Estado lança mão aos seus técnicos para poder defender judicialmente aos nossos concidadãos. Uhum. E em volta do tema, gostaria que pudesse fazer uma avaliação, gostaria que dissesse que avaliação faz em torno do acesso à justiça em Moçambique e em particular aqui na província de Manica. O acesso à justiça, é importante, antes de mais, perceber que o acesso à justiça é um direito fundamental. Direito fundamental são aqueles direitos que a nossa Constituição da República estabelece como direitos
prioritários, direitos com alguma importância e relevância na nossa sociedade. Equiparado ao direito à educação, ao direito à saúde, temos o direito ao acesso à justiça, em que o nosso Estado reconheceu o acesso à justiça como um dos direitos também considerados importantes para a vida social do nosso povo. E fazendo uma avaliação, nós podemos dizer que neste período de 27 anos houve avanço relativamente ao acesso à justiça. Temos tribunais implantados em quase todo o país, em quase todos os distritos, temos instituições da Procuradoria também implantadas em quase todo o país, todos os distritos, assim como os serviços do IPAS também estão implantados em quase todo o país. Então, o acesso à justiça, em princípio, significa a existência dessas instituições. Tem que existir tribunais, deve existir procuradorias, deve existir instituições do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, por forma a que qualquer cidadão possa se dirigir a essas instituições e apresentar a sua preocupação e ter uma cobertura e uma assistência eficaz. E dentro desses 27 anos, no que concerne os serviços do IPAS, estamos praticamente em quase todo o país. A nível da província de Manica, estamos em 11 distritos, temos o desafio maior de implantar no distrito de Macate, que é o nosso único distrito que não temos nossos serviços implantados. Colocamos há sensivelmente um mês e meio os serviços do IPAS no distrito de Vanduz, e antes de termos os serviços nossos nesse distrito, o cidadão do distrito de Vanduz, o cidadão ou habitante, o povo do distrito de Vanduz, tinha que se dirigir à cidade de Chimoio, ou tinha que se dirigir à delegação distrital de Manica, mas atualmente, há sensivelmente 2 meses, temos lá os nossos serviços, exatamente em comemoração dos 27 anos do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Mas não queremos dizer que já chegamos até onde nós ambicionamos. Existe um plano estratégico setorial do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, assim como um plano também do IPAS, de poder garantir uma maior eficácia, uma maior qualidade dos serviços de assistência jurídica. Então, o outro desafio, para além da expansão territorial, está ligado à questão de termos mais defensores públicos. A província atualmente conta com 20 defensores públicos, o que nós achamos que é muito pouco, tomando em consideração ao nível e o crescimento da própria província. Então, há este desafio de conseguir mais defensores públicos, contratarmos mais defensores públicos e termos mais funcionários que estejam ligados à defesa do cidadão economicamente carenciado na nossa província. E falou aqui sobre a questão do déficit dos defensores públicos. Gostaria de saber, em volta da sua sede aqui na cidade de Chimoio, olhando para a questão de acesso à justiça, como é que as pessoas podem se beneficiar ao serviço do IPAS? Os serviços do IPAS, nós estamos representados a nível de toda a província por delegações distritais. Temos uma delegação provincial aqui na cidade de Chimoio, e para poder se beneficiar aquele cidadão, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que tiver alguma situação de conflito com a lei, ou mesmo antes de ter um conflito com a lei, pode ser uma situação de uma mera consulta jurídica. Então, pode se dirigir aos serviços do IPAS e lá vai apresentar a sua questão. Mas é importante frisar que os nossos serviços são gratuitos, mas são prestados para aqueles cidadãos que não têm condições financeiras de contratar um advogado. Então, para o efeito, deverá ser portador da sua identificação e também de um documento que ateste a sua incapacidade de contratar um advogado, que é aquele que nós podemos conseguir a nível das administrações, dos conselhos autárquicos municipais, denominados atestado de pobreza. Então, ser portador deste documento e a cópia do seu BI, só vir às nossas instituições, e nós vamos lá receber com muito agrado e dar a melhor orientação jurídica
a este nosso cidadão. E para quem que está, por exemplo, fez menção que ao nível da província de Manica, só o distrito de Makati que não tem a sua representação do IPAS. Mas para aquela pessoa que nesse momento está a acompanhar o programa, assim que é, mas que gostaria de ter o serviço do IPAS, como é que a pessoa poderá fazer? Será que o IPAS tem estado lá ou mensalmente? E como é que tem sido feita essa interação com a comunidade? Sim, efetivamente nós temos nos deslocados aquilo que nós chamamos de assistência jurídica ambulatória. Não temos lá um edifício físico, mas de vez em vez, atendendo a determinadas situações que somos reportados a nível do distrito, então nós escalamos um grupo de técnicos para poder se deslocar ao distrito de Makati e lá vai poder apreciar e responder a essas situações. Por quê? Porque nós não podemos, pelo fato de não existirmos uma delegação física a nível do distrito de Makati, praticamente inviabilizar esse direito de acesso à justiça, direito à assistência jurídica àquele nosso irmão lá que está no distrito de Makati. O Estado moçambicano é um Estado de direito democrático e de justiça social, o que implica que todo cidadão tenha mesmos direitos, independente da sua classe econômica, da sua religião, da sua raça, cor. Então, todos devem ter os mesmos direitos. Por isso que nós temos que ir até lá o cidadão, por forma a atender a casos identificados, pré-identificados, e daí darmos o devido seguimento. Por outra forma, também convidamos ao cidadão, ou nosso irmão, nosso povo que está no distrito de Makati, por forma a se dirigir à delegação provincial, caso tenha uma situação pontual por ser atendida, ou mesmo também as outras delegações próximas à sua residência. Muitas das vezes tem sido a delegação de Sussundenga e Gondola. Em termos dos casos que deram acesso ao IPAS, que avaliação faz em termos dos números e que tipo de casos que receberam? E se fazer uma comparação do ano passado a este ano? Em termos de casos, primeiro, é um dado que se calhar pouca gente tem informação. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica privilegia os casos, ou seja, a resolução extrajudicial dos casos. O que é que isto significa? Significa, se houver alguma situação, algum problema jurídico entre 2, 3 pessoas, nós tentamos primeiramente resolver a nível interinstitucional. Nós procuramos encontrar um acordo e este acordo poderá ser válido para resolver aquela situação, sem termos que levar ao tribunal, sem termos que levar à procuradoria ou qualquer outro órgão de administração de justiça. Agora, nestas situações, só em caso de não for possível encontrar essa solução amigável entre as partes envolvidas, é que nós remetemos o processo aos órgãos judiciais, ao tribunal ou à procuradoria, conforme o caso. Então, em termos concretos, número de casos, nós podemos dizer que estamos avançando. Este ano, de janeiro até esta parte, atendemos a um total de 6.485 processos, que equivale também a este número de beneficiários diretos. E no ano passado, até esta data, tínhamos atendido a um número de 5.400 tal cidadãos. O que houve um incremento significa que mesmo com a situação da pandemia de Covid-19, nós conseguimos superar aquele que foi o número de casos atendidos no ano 2020. E desse número de casos que atendemos nesse ano, 6.485, deixa-me frisar que o maior número tem sido de casos criminais. E nesses números de casos criminais, um tipo de processo em específico nos chama a atenção, que são casos de violência doméstica. Então, violência doméstica, principalmente nos distritos de Mussurize e a cidade de Chimoio, tem nos últimos dias apresentado um número
que de uma forma ou outra nos põe preocupados e faz com que nós definamos estratégias específicas para poder atender a este tipo legal de crime, sobretudo nesses 2 locais da nossa província. Como estamos diante do defensor público, assim que é uma pergunta que poderia, alguns dos telespectadores poderiam se perguntar, neste tempo da pandemia da Covid-19, podemos ver, e já ouvimos vários relatos do gênero, em que um polícia que tem o seu direito é defender, é velar pelos direitos do cidadão, mas é ele mesmo, se porventura encontrou um cidadão sem máscara, ele pauta pela agressão física. Em caso de situação do gênero, o que o indivíduo poderá fazer? Bom, em caso dessas situações, um dos grandes nossos desafios como Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica ligado a esta situação é colocar nos nossos serviços 24 horas de acesso. Isto porque pode acontecer situações em que este cidadão sofre esta atitude por parte da polícia, que em algumas das vezes são situações ilegais, deixa-me dizer, porque nos termos do decreto existem procedimentos próprios em caso de desobediência do decreto do Conselho de Ministros relativo à prevenção e combate à pandemia de Covid-19. Existem procedimentos próprios, mas o que nós vemos na prática é que os nossos órgãos de lei e ordem, por vezes, têm usado meios que não são aqueles que foram estabelecidos pelo governo para poder tornar eficaz o cumprimento dessas medidas. Um dos nossos desafios seria, efetivamente, colocar os nossos serviços 24 horas a partir de defensores públicos de turno. Então, essa é uma estratégia que nós estamos a tentar desenhar em meio à nossa dificuldade de recursos humanos, em meio à nossa carência de defensores públicos, que de uma forma escalada tenhamos defensores públicos de turno, que seja possível a qualquer momento ser contactado e estar disponível para poder atender e socorrer aos nossos cidadãos. Enquanto isso, enquanto não pudermos termos os nossos defensores de turno, caso aconteça uma situação do gênero, é aconselhável que de alguma forma contacte o seu familiar para que o seu familiar possa aproximar ao IPAS e o IPAS vai poder aproximar ao local da detenção e ver se aquela detenção efetivamente é uma detenção ou prisão ilegal. Se for ilegal, então iremos tomar providências por forma a repor a legalidade desta detenção. O que temos notado também é que em alguns casos, quando é questão de detenção, não sei se tem alguns dias ou alguns prazos, que podemos perceber que algumas pessoas acabam ficando meses envolvendo algum crime, mas em torno da lei parece que tem alguns dias em caso do gênero. Gostaria que o senhor pudesse explicar, caso do procedimento desse, é que há alguns crimes específicos para detenção ou quanto tempo que uma pessoa poderá ficar detida? Bom, nós agora temos um novo Código de Processo Penal, Código de Processo Penal que é a legislação que regula exatamente esses procedimentos de detenção até a condenação em trânsito em julgado de uma determinada pessoa. E, atualmente, a detenção não pode passar de 48 horas. Se alguém é detido, dentro deste período, tem que ser apresentado ao juiz de instrução criminal por forma a legalizar a sua detenção. Legalizar o que é? O juiz vai ouvir aquele cidadão está detido, que não passou, em princípio não pode passar 48 horas para poder ser ouvido pelo juiz, e lá vai ser determinado se aquele nosso irmão vai aguardar o julgamento em liberdade ou se vai aguardar em regime de prisão, porque pode haver situações em que seja determinada a caução. Caução que é um pagamento de um valor pecuniário depositado à conta do tribunal, ou, se não for o depósito desse valor pecuniário, pode ser que o juiz determine que ele aguarde em julgamento em regime de termo de identidade de residência. E se não for nenhuma dessas medidas, pode também o juiz determinar
que aguarda o julgamento em prisão preventiva. Então, dentro deste período, vai aguardando até que se marque o julgamento e seja lá ouvido. Agora, um dos grandes desafios é o cumprimento desses prazos. 48 horas. Por vezes temos vivenciado situações em que um determinado compatriota está detido numa determinada esquadra, sem condições nenhumas, por cerca de uma semana, ou se calhar mais. Então, este é o nosso papel como Estado, como órgãos de administração de justiça no geral, e em particular o IPAS, por forma a repor a legalidade e a observância dos direitos desses nossos irmãos. Em caso do género, o que a família poderá fazer? Quais são os passos subsequentes? Se calhar, dirigir-se ao IPAS? Exatamente este conselho que queria deixar. Em caso de acontecer situações do género, uma vez que o próprio visado está privado da sua liberdade, então pode ser a sua família aproximar a qualquer delegação do IPAS e lá vai expor a situação e nós iremos aproximar e verificar o processo e daí desencadear mecanismos processuais por forma a que seja reposta a legalidade. Por quê? Porque existe uma lei e esta lei deve ser cumprida por todos, seja por nós como defensores públicos, seja por parte dos membros da Ordem e Defesa Pública. Esses também devem respeitar esta lei. Se a lei está a dizer que são 48 horas de detenção no máximo, então efetivamente tem que se cumprir este período e não pode se extrapolar nem sequer um segundo, nem um minuto que seja. Então, há necessidade de observância, há necessidade de nos conformar com aquilo que a lei refere, por forma a que não sejamos um Estado cúmplice na violação dos direitos humanos. Por que há tanta morosidade em torno do julgamento em alguns casos, que até por vezes algumas pessoas acabam já se esquecendo do caso do género? Não acho que essa morosidade para o julgamento de um determinado caso não faz com que algumas pessoas acabam não, digamos, confiar na justiça, pode não ser o termo ideal, não ter que submeter alguns casos do género? Sim, a morosidade é um cancro no processo jurídico moçambicano, não só a nível da província de Manica, mas a nível de todo o país. Então, nós como IPAS, assim como também a Ordem dos Advogados, que é um outro órgão também de defesa dos cidadãos a ser do tribunal, nós temos várias vezes arranjado mecanismos e já passam anos por forma a tentar arranjar mecanismos certos e mecanismos próprios que esta morosidade seja ultrapassada. Mas é um desafio de todo o judiciário, um desafio de todo o país. Envolve uma série de fatores, desde criação de mais tribunais, formação de mais magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público, envolve uma série de coisas em termos oficiais e condições também de materiais e de trabalho. Nós acreditamos que, em princípio, a morosidade processual é provocada exatamente pela lentidão dos próprios tribunais, mas também nós queremos acreditar que os tribunais não têm uma cobertura, não têm uma capacidade de responder a tempo, exatamente por falta de magistrados do Ministério Público, falta de magistrados judiciais, oficiais, e lá é um volume de processos em que um único juiz tem que atender num único dia, ou se calhar numa única semana, por forma que haja essa celeridade. Então, acredito que não é fácil, o volume processual a cada dia tem estado a aumentar, o Estado moçambicano está cada vez mais a crescer, a tecnologias, vários fatores tecnológicos nos vai influenciando a ter determinados comportamentos que violem os nossos direitos, nossos costumes, e o judiciário não está a ter a tendência de acompanhar esta evolução da nossa sociedade. Não está a ter esta tendência. A cada ano, se calhar, são criados 1 ou 2 tribunais, mas são quantas pessoas que nascem?
que nascem. São quantas pessoas que vão cometendo um determinado ilícito, que vão cometendo um determinado crime. Então, há necessidade de haver um acompanhamento setorial dos próprios tribunais com a evolução da nossa sociedade, com a evolução da densidade populacional do nosso povo. Então, se calhar, havendo esta situação, poderemos, de alguma forma, minimizar aquilo que é a morosidade processual. Mas não podemos lançar a culpa toda ao judiciário, ao tribunal. Nós, como IPAS, também temos o dever de fiscalizar o cumprimento dessas violações. A nossa lei não estabelece qual é o período exato que um determinado processo tem que levar ao julgamento, mas diz, pelo menos, que um determinado processo tem que ter uma duração razoável para poder ser julgado e tomar a decisão. Então, nós devemos fazer uma interpretação de, pelo menos, não levar muito tempo, mas seja uma duração razoável para poder haver decisão sobre um determinado caso. E deixa-me dizer que uma das consequências desta lentidão processual são exatamente aquilo que disseste, que é o descrédito do nosso povo, que acaba, se calhar, resolvendo a situação com as suas próprias mãos, aquilo que provoca um outro problema social, que é o linchamento. Então, o linchamento é uma das principais causas, exatamente esta morosidade processual, que acaba, em última instância, criando o descrédito dos serviços de justiça do nosso país, e o cidadão prefere tomar a iniciativa de resolver aquela situação por sua responsabilidade própria. E para si que nesse momento está a acompanhar o programa Saiba Mais, saiba que hoje estamos a falar sobre o acesso à justiça em tempo da Covid-19, e cá nos nossos estudos temos o delegado do IPAS, que é Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica de Manica, que é o Dr. Elder Diogo. Gostaria de saber, neste tempo da pandemia de Covid-19, podemos perceber que muitos dos concidadãos assim que perderam o seu posto de trabalho. Em alguns casos, sem justa causa. Mas em caso do gênero, ou seja, se já receberam algo do gênero ou algumas denúncias, caso a questão de perda do seu posto de trabalho, e caso se alguém que está a acompanhar o programa nesse momento esteja a passar de uma situação do gênero, ele sente-se lesado e o seu patrão não está a dar o devido acompanhamento do caso, o que essa pessoa poderá fazer? Bom, primeiro, por uma questão de cautela, poderia aproximar aos nossos serviços, porque efetivamente, com as várias limitações impostas por vários decretos, nós já estamos há sensivelmente 1 ano e meio numa situação de restrições na nossa sociedade. Os serviços de restauração estão condicionados, os serviços de hotelaria estão condicionados, vários outros serviços estão condicionados, serviços culturais, em virtude das medidas decretadas para a prevenção e contenção da pandemia da Covid-19. E nós queremos primeiro dizer que são medidas acertadas do nosso governo. Entretanto, por outro lado, estão lá os nossos irmãos que acabam perdendo o seu posto de trabalho em virtude das limitações desses serviços que nós demos aqui a título de exemplo. Ora, em princípio, a nossa lei, a lei de trabalho em vigor, permite que, em determinados casos, razões econômicas, os serviços ou as empresas podem suspender contratos de trabalho em determinadas situações. Devem ser comprovadas. E muitas dessas empresas que estão numa situação de uma atividade condicionada, por vezes outras até já fecharam. Então, a lei permite que, nesses casos, possam suspender os contratos de trabalho e, em última instância, rescindir os contratos de trabalho. Então, é uma situação que a própria lei considera como uma justa causa por parte da empresa, porque é uma situação imprevisível. A situação, por exemplo, no caso concreto da pandemia de Covid-19, é uma situação imprevisível. Ninguém imaginou que poderíamos estar nessa situação, por isso que as empresas têm este direito, a lei lhes permite que que suspenda alguns contratos ou que mesmo rescinda os contratos. Mas,
nem tudo está perdido. É importante dizer que, nesses casos, mesmo em caso de suspensão dos contratos ou em caso de rescisão dos contratos, aquele trabalhador tem direito a uma indemnização. O trabalhador, de acordo com o regime contratual em que tinha, de acordo com o seu vencimento, de acordo com os anos de serviço que esteve efetivo aquela empresa, tem direito a ser indemnizado. Isso em caso da empresa decidir em rescindir o contrato. Agora, outra forma, aquela que nós falamos de suspender, pode a empresa não rescindir o contrato, mas sim suspender. Imaginemos, pode dizer que não vamos trabalhar durante 2, 3 meses e após isso continuamos a nossa atividade normal. Então, isso é um regime de suspensão de trabalho, não é rescisão, é suspensão de trabalho. Mas nesses casos, também o trabalhador tem direito à remuneração, que serão 75% do seu salário durante o primeiro mês da suspensão, 50% do seu salário durante o segundo mês da suspensão e 25% do seu salário durante o terceiro mês dessa suspensão. E se a suspensão perdurar por mais de 3 meses, então aí o empregador pode rescindir em definitivo o contrato e conceder, disponibilizar ao trabalhador aquela que é a sua indemnização por direito. E muitas das situações que nós temos verificados não tem se observado esta regra, não tem se observado as condições de indemnização. Então, caso aconteçam situações do género, nós podemos, como Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, dar melhor assessoria a este trabalhador ou mesmo àquela empresa que tiver alguma dúvida sobre como tratar este tipo de procedimento. O IPAS já recebeu o caso do gênero em torno dessa suspensão, ou seja, um trabalhador sensibilizado com o seu patronato? Sim, já recebemos. Tivemos um caso recente em que tivemos que solicitar a empresa. A empresa mostrou alguma dificuldade no princípio, porque alegava que a entidade máxima da empresa está fora do país, está condicionada a viajar ao país exatamente por causa da Covid-19. Mas chegamos a uma articulação em que a empresa chegou a prestar aquela que é a indemnização devida. Então, foi uma empresa que, aqui na cidade de Chimoio, em que despediu uma série de trabalhadores, por aí 3, 4 trabalhadores, e os trabalhadores inconformados dirigiram-se aos nossos serviços, nós solicitamos a empresa e demos aquilo que é a orientação que a lei dá e foram efetivamente indemnizados. Em torno do número, tem uma ideia quanto a isso? Se é que o número é maior ou menor e se fizer uma avaliação, não achas que o fato das pessoas não souberem a questão deste acesso à justiça em torno desta lei que já vigora faz tempo, não acha que esta falta de informação faz com que algumas pessoas acabem não levando alguns casos para a barra de tribunal? Sim. E não só como IPAS, o que tem feito algo do gênero? Será que tem sensibilizado a comunidade sobre os seus direitos? Sim. Nós temos consciência que muitos... esse só foi um exemplo que nós demos, um exemplo de um caso que nós atendemos, mas acreditamos que a nível da província possam estar a existir várias violações dos direitos dos trabalhadores nesses termos que acabamos de referir, em face de despedimentos em massa por força da Covid-19. Mas, por outro lado, temos consciência também que muitos do nosso povo, da nossa população a nível da província de Manica, não têm consciência da existência desta lei, não têm consciência da existência desses direitos, não têm consciência da existência de uma instituição do Estado que vela pelos seus direitos. Então, há um conjunto de fatores que nós acreditamos que esteja a influenciar para que não tenhamos acesso a muita informação do gênero. E o que é que nós temos feito? Nós temos divulgado os nossos serviços.
a partir dos meios que nós temos, desde já aproveitamos esse espaço também da TVC, onde nós divulgamos os nossos serviços. A partir das nossas rádios comunitárias, dos nossos líderes, nós temos feito palestras por forma a divulgar os serviços do IPAS. E deixamos também claro que esses serviços são prestados de forma gratuita e que não é necessário que aquele processo, aquela situação problemática seja já num processo avançado. Quando tiver uma pequena dúvida, antes de o processo já estiver muito amadurecido, pode aproximar o IPAS para poder ter o melhor aconselhamento. Então, é um desafio que todos nós temos, o governo em si, de poder divulgar mais a existência desta instituição, de poder expandir mais a essa instituição, por forma a que todos tenham conhecimento e não tenham seus direitos violados. Quando a gente fala de um trabalhador, já imaginamos de um trabalhador com contrato. Mas em caso de um trabalhador doméstico que não tem contrato, te encontraram ali pela rua, gostou do seu serviço, acabou chamando para a residência para fazer alguns trabalhos extra. Em caso do gênero, como é que a justiça vê lá nessa situação em que esse trabalhador, porventura, trabalhou há mais de 10 anos, mais de 5 anos, e em torno desta questão da pandemia da Covid-19, perdeu o seu posto de trabalho, mas o seu patrão não pagou o seu devido salário. Como é que a justiça olha nesta situação? Eu gostaria que o senhor delegado desse responder já na segunda parte do nosso intervalo. Nós vamos conferir um curtíssimo intervalo, não saia dali e até já. O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAS, é uma instituição do Estado tutelada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, que visa garantir a concretização do direito à defesa constitucionalmente consagrado, proporcionando ao cidadão economicamente carenciado o patrocínio judiciário e assistência jurídica de que carece. A missão do IPAS é de assegurar o acesso à justiça e ao direito, garantindo o patrocínio judiciário e assistência jurídica gratuita e de qualidade ao cidadão economicamente carenciado em defesa da dignidade da pessoa humana, da cidadania plena e da inclusão social. Qual é o papel do IPAS? Prestar assistência jurídica e judiciária aos cidadãos que dela carecem em todas as instâncias e graus, isto é, defende pessoas em casos de violação dos seus direitos, bem como pessoas acusadas de ter praticado um crime, para que a lei seja aplicada de forma justa. Promover e divulgar os direitos da cidadania com vista à construção de uma sociedade melhor para todos. Divulgar as leis através de palestras de educação cívica jurídica. O IPAS tem a sua sede na cidade de Maputo e encontra-se representado em todo o território nacional através de delegações provinciais e distritais. Para mais informações, contacte devemos trabalhar com maior incidência nos locais críticos e também nos segmentos sociais críticos, com destaque para os transportes coletivos, onde ainda se verifica situações de enchentes
e de não observância do limite máximo de lotação das viaturas e não se permitindo o distanciamento físico razoável entre os passageiros. Devemos continuar a trabalhar nos estabelecimentos comerciais para garantir que todas as medidas de prevenção e combate sejam implementadas, desde as medidas de higiene individual e coletiva, as medidas de distanciamento físico. As cerimônias fúnebres, devemos continuar a assegurar que sejam observadas todas as medidas decretadas em relação ao número máximo dos participantes em cada cerimônia e a toda a configuração da cerimônia em termos de garantia do distanciamento físico entre os participantes. A administração pública deve liderar pelo exemplo. Tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos. O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes do Estado. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Saiba Mais. Hoje estamos a falar sobre acesso à justiça em tempo da Covid-19. Hoje temos o enorme prazer de cá no nosso estúdio. Temos o jurista e também é delegado do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica de Manica, o Dr. Elder Diogo. Hoje estamos a falar em volta do acesso à justiça. Antes mesmo do nosso intervalo, deixei uma pergunta que em estúdio é em torno do trabalhador doméstico, em que podemos perceber que muitos trabalhadores domésticos perderam o seu posto de trabalho, em que em alguns dos casos eles não têm um contrato físico como tal, mas em caso do gênero, o que a justiça diz sobre isso em torno da lei como tal? Bom, as situações de trabalhadores domésticos é uma situação a que o nosso país não está a tomar em atenção com a devida importância, por vários fatores. Primeiro, deixa-me dizer que existe um regulamento de trabalho doméstico. O trabalhador doméstico, a sua atividade não é regulada pela Lei de Trabalho, mas existe um regulamento próprio que o governo aprovou há anos atrás, que visa regular o trabalho doméstico. Mas, se nós formos à prática, podemos, se calhar, encontrar um em cada 20 trabalhadores domésticos que tenham um contrato. Mas existe um regulamento próprio, que dá as orientações próprias, que obriga que estes tenham um contrato escrito, mas se calhar esta lei não tenha sido dado até então o devido tratamento e a devida publicação. Mas existe um regulamento próprio do trabalho doméstico. E neste regulamento atribui tanto os direitos do trabalhador doméstico, assim como os seus deveres, da mesma forma atribui as obrigações do empregador, assim como também os seus direitos em face desta relação laboral. Mas, na prática, o que acontece? O trabalhador inicia a sua atividade, nem tem informação de que tem que existir um contrato escrito, nem tem informação que existem direitos que lhe assistem, nem tem informação da forma da cessação da sua relação laboral.
Então, há uma série de coisas que nós acreditamos que há muito que se fazer, há muito que se aproveitar numa relação jurídico-laboral doméstica. Então, nesses casos, é importante que aquele trabalhador doméstico procure mais informação sobre a sua relação laboral, procure os serviços de assistência jurídica, orientação jurídica, para saber quais são os possíveis direitos que ele mesmo tem. O primeiro direito é ter o contrato. Deve existir o contrato. E o dever de fazer o contrato, em princípio, não é do trabalhador. É do empregador, é daquele dono daquela casa que tem que fazer o contrato e entregar e firmar o contrato ao seu trabalhador doméstico. E caso não existir esse contrato, a responsabilidade será do próprio empregador, será do próprio dono da casa que deverá assumir todas as consequências possíveis da falta de existência deste contrato. Mas o trabalhador também tem que se preocupar em firmar um contrato físico por forma a ter a garantia dos seus direitos. Existe o regulamento próprio, o trabalhador doméstico não está marginalizado, não é um trabalho informal. O governo reconhece como uma atividade formal, por isso mesmo que existe um regulamento próprio do trabalho doméstico, por forma a garantir a observância dos direitos do trabalhador doméstico. E olhando para este documento em que o patronato poderá fazer em caso de trabalhador doméstico, também pode ajudar também em caso de acidentes de trabalho. Quanto a isso, porque se calhar houve esse acidente de trabalho, mas o patrão diz que eu não tenho responsabilidade quanto a ti, só o fato de eu pagar já está. Então, pensa em alguns casos, acabam fugindo nessa. Efetivamente, porque tem uma série de consequências e direitos que podem advir ou nascer a partir do momento que se firma um contrato. Como é o caso de acidente de trabalho, como é o caso de indemnizações. Agora, se não tiver nenhum documento escrito e vai a um órgão judicial e apresentar a sua queixa, o patronato fez isto e aquilo, não prestou a devida assistência, não sei. Então, o trabalhador não terá como provar que existe uma relação jurídico-laboral entre ele e aquele empregador. Então, terá alguma dificuldade de comprovar isto. Então, o primeiro passo é a existência do contrato. E este é um direito daquele trabalhador doméstico, ter um contrato escrito, onde tenha aí todas as consequências deste mesmo contrato. E celebra-se cada ano, 13 de setembro, e este ano passam 27 anos do IPAS. Quais são os desafios do IPAS? São 27 anos desde a criação do IPAS. O IPAS foi criado em 1994. E o principal, ou o primeiro desafio que nós temos em meio a estes 27 anos é expandir a nossa cobertura territorial. Nós ambicionamos voltar aqui no próximo dia 13 de setembro, já com cobertura total na nossa província. Não temos atualmente a cobertura no distrito de Makati, como anteriormente frisamos. Então, queremos voltar aqui já com a nossa delegação distrital de Makati a funcionar. E também, para além de delegações distritais, em alguns distritos onde tem uma extensão territorial muito larga, muito ampla, poderemos, se calhar, implantar também alguns postos para poder aproximar cada vez mais nossos serviços ao cidadão. Então, este é o primeiro desafio. O segundo tem a ver com, principalmente no contexto da pandemia de Covid-19, tem a ver como nós maximizarmos o nosso processo, as nossas campanhas de educação cívica, sem ter que criar aglomerado populacional. Porque acreditamos que a nossa população ainda
carece desta informação legislativa. Por exemplo, o Regulamento de Trabalho Doméstico, há necessidade de nós divulgarmos a existência deste regulamento para daí a nossa população ter consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Também queremos, no âmbito dessas divulgações, também divulgar os serviços do IPAS. Então, estas questões de palestra de educação cívica têm sido os nossos maiores desafios, que atualmente estamos limitados em atividades em virtude da pandemia de Covid-19. E um outro desafio é a questão de infraestruturas. É uma questão que há necessidade de, junto dos órgãos locais do Estado e também dos nossos órgãos centrais, definir melhor estratégia de termos melhor infraestruturas, melhores instalações para melhor acomodar os nossos utentes. Então, são basicamente esses principais desafios que nós nos colocamos hoje ao refletir os 27 anos da existência da nossa instituição. Tem que perceber que passa muito tempo, 27 anos não é... Já é adulto, digamos, já é adulto. Criança já não é, já é adulto, mas com muitos desafios que foi percorrendo, mas alguns deles que foi possível ultrapassar. Estamos nessa celebração dos 27 anos. Quais são as atividades que está sendo levado a cabo pelo IPAS? Bom, em comemoração aos 27 anos, estabeleceu-se uma semana específica de comemoração, que iniciamos no dia 9 e vai terminar no dia 17 de setembro. Então, em meio a esta semana, nós planificamos diversas atividades a nível de toda a província, em que nós estamos a levar a cabo todos os dias algumas campanhas de educação cívica, onde nós estamos a divulgar a lei da violência doméstica, lei de proteção à pessoa idosa, lei dos direitos das crianças, lei da família, lei das sucessões, o novo Código Penal, e também estamos a divulgar o último decreto do Conselho de Ministros relativamente às medidas de prevenção e contenção à pandemia de Covid-19. Então, temos essa série, esse leque de legislações em que nós estamos a ir à comunidade através de vários meios de comunicação social, a rádio e TV, e também alguns em contato interpessoal, em que nós estamos a ir aproximar o cidadão e divulgar os nossos serviços. Para além dessas atividades, hoje, dia 13 de setembro, fizemos a deposição da coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos, em que lá esteve envolvido quase todos os órgãos de administração da justiça, o Tribunal, a Procuradoria, o CERNIC, o Serviço Provincial de Justiça e Trabalho, o Estabelecimento Penitenciário, a Ordem dos Advogados, em que lá nós fomos prestar uma homenagem a todos aqueles que pouco de si deram durante esses 27 anos de existência da nossa instituição. Para além dessas atividades, também nos dirigimos à Sua Excelência o Secretário de Estado, aqui a nível da província, a nível da cidade de Chimoio e a nível dos distritos. O IPAS se dirigiu também aos administradores distritais por forma a apresentar aquelas que são as preocupações da instituição e também os desafios desta mesma instituição e também propor algumas medidas que nós achamos que podem resolver a estes desafios institucionais que nós enfrentamos. Então, são basicamente essas atividades. Poderíamos ter muito mais atividades. Geralmente, a essas datas, nós temos feito feiras de assistência jurídica, mas, exatamente também por causa da limitação à pandemia de Covid-19, em especial este ano não vamos fazer nenhuma feira de assistência jurídica, então iremos passar para um momento em que as coisas estiverem minimizadas e melhor. E em torno da localização do IPAS ao nível da cidade de Chimoio, assim que é, e caso alguém está a acompanhar em alguns distritos fora da cidade de Chimoio, onde é que localiza-se o IPAS? Olhando para o distrito e para a cidade de Chimoio. O IPAS é uma instituição autónoma
E a nível da cidade de Chimoio, podemos encontrar os nossos escritórios estabelecidos no bairro 4, junto ao condomínio da saúde, próximo aí ao gabinete de Sua Excelência Secretário de Estado. Então, logo atrás temos um condomínio da saúde, está lá os nossos serviços, estão identificados. E a nível dos distritos, nós temos delegações distritais, a nível dos outros distritos da província de Manique. Temos várias delegações distritais. Para quem não conseguir localizar, pode aproximar as administrações dos distritos e lá procurar localizar o endereço do IPAS, ou também aos órgãos de administração de justiça, como o Tribunal, a Procuradoria, e procurar saber onde pode-se encontrar os serviços do IPAS. E deixe-me desde já, convidar a todos que aproximem esses serviços. Lá tem técnicos especializados para poder atender a qualquer uma situação ligada à violação dos seus direitos. E também é importante frisar que são prestados essa orientação e assistência jurídica de forma absolutamente gratuita, absolutamente gratuita. Bom, é assim que foi o programa Saiba Mais desta semana, onde hoje iremos a falar sobre acesso à justiça em tempo da Covid-19. E cá nos nossos estudos teve o delegado do IPAS, o Dr. Elder Diogo, falando em volta deste tema em destaque, e não só sobre a funcionalidade do IPAS, onde exortou a todos os cidadãos que, se tiverem algum caso mal parado, é só dirigir-se a esta instituição que, de certa forma, poderá ajudar e muito. Para si, amigo telespectador, tenha uma ótima tarde, fique bem e até a próxima edição. Tchau.